Como nós estamos falando da Santa Ceia do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, se não me falha a memória, fala sobre isso, da ceia do Senhor, de não tomarmos indignamente, de fazermos isso todas as vezes, etc, etc. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma palavra que fala sobre a ressurreição. E fala também sobre ressurreição. Que diz assim no Evangelho de João, no capítulo 11, verso 20. Verso 21 diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveste-nos aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que o mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Declarou-lhes Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou-lhe Marta, que ele há de ressuscitar. Olha só, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Meus amigos, em o nome do Senhor Jesus, isso tem tudo a ver com o que nós vamos participar, porque fala de ressurreição. Fala de quem está morto, de quem já estava condenado à morte. Mas eu quero tocar num assunto muito importante, que é a nossa vida, que é a nossa realidade hoje. Havia Marta e havia Maria. E havia toda aquela multidão que ali estava, velando o corpo morto. Mas Marta era a única, que acreditava que se Jesus estivesse ali, obviamente o seu irmão não teria morrido. A única que acreditava que Jesus tinha condição de curá-lo daquela enfermidade e arrancá-lo daquela morte que já havia dias que estava morto. Isso me chama muita atenção para a nossa Santa Ceia de hoje, meus amigos. Porque essa Santa Ceia eu quero chamá-la da Santa Ceia da Ressurreição. Eu quero chamar esse nome, eu quero fazer esse ato profético dentro da Santa Ceia e chamá-la da Santa Ceia da Ressurreição. Por quê? Porque para nascer tem que morrer. E nós já descemos no fundo do poço. Nós não somos diferentes, se você analisar, se você pensar comigo, se você meditar de forma bem natural, que nós já estivemos em situação assim, estamos em situação assim. Como se estivéssemos igual a Lázaro, morto. Todo morto, literalmente morto. Há momentos que nós estamos literalmente mortos. E eu gostaria que esse ato profético, porque aqui sobraram somente quem são Martas, porque cremos, porque acreditamos que Jesus é o único capaz e vai ressuscitar esse povo chamado geração de adoradores. Amém, pessoal? Porque nós cremos. É diferente de quem não crê. Quem não crê procura uma situação para poder parar pelo caminho, mas nós não. Nós cremos. Nós cremos. É isso que eu gostaria de frisar. Porque nós iremos participar do corpo de Cristo, do sangue de Jesus. E esse mesmo estava lá no momento que Lázaro estava morto, ainda vivo. Ainda vivo. Eu gostaria que vocês atentassem para isso. E que quando vocês comer esse pão, beber desse cálice, igreja, vocês venham ter essa mesma, não sensação,
Mas essa mesma certeza que Jesus está ressuscitando em você, essa mesma crença, essa mesma convicção que Marta tinha. Marta não arredava o pé e nem a sua fala em dizer: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não seria morto. Ela cria em Jesus. Ela acreditava em Jesus, mesmo vendo lá o seu irmão fedendo, podre. Mesmo vendo o seu irmão já há dias lá. Vamos olhar para nós, vamos olhar para a nossa situação como igreja, como geração de adoradores, como nós estamos assim, pessoal. Estamos ou não estamos, mulher de Deus? Estamos assim. Parece que nós estamos mortos. Aonde o morto não sente, o morto não respira, o morto não anda, e a situação de Lázaro era pior, porque ele já estava fedendo, já estava em estado de decomposição. Às vezes eu imagino a igreja geração de adoradores, parece, mas não é. Há situações que ela parece que está como Lázaro, já em estado de decomposição, não sobrou nada. Mas nós estamos aqui, e nós queremos. Amém, pessoal? A oração que nós fizemos, eu estava aqui me deportando, eu vou já fechar essa conclusão. E eu orei, eu senti a presença de Deus na hora que estava no momento do louvor, na hora que a pastora estava falando, a pastora estava ministrando. Eu orei como se estivesse orando há mais de 20 anos atrás, que já tem, que eu estava no ginásio do Geradão, em Recife, pregando para 13 mil pessoas. Não era 3, era 13, não era 300, era 13 mil pessoas. E eu me transportei com essa mesma fé. Porque eu creio que Jesus vai fazer isso. Que seja 13 mil, que seja 23 mil, que seja 300, mas essa obra não vai parar. Amém, pessoal? Por quê? Porque nós temos o sangue de Jesus sobre nós. E nós não procuramos desculpinha do Paraguai, nem muito menos desculpinha para pararmos pelo caminho, porque nós cremos. Nós cremos, pastor Everton, nós cremos que essa obra é de Deus. Amém, pessoal? Você está me entendendo? Então, partindo desse pressuposto de Marta, eu gostaria que, quando nós participarmos do sangue de Jesus, comemos da carne dele, nós viéssemos virar Marta. Todo mundo aqui vai virar Marta, espiritualmente falando, porque Marta não deixou de crer. Marta não deixou de ter a certeza que Jesus iria trazer o seu irmão de volta. Então, eu tenho certeza que essa obra ainda vai envergonhar muita gente ainda vai olhar para nós e vai ter orgulho, vai ter certeza que nós somos pessoas de Deus. Amém, pessoal? Você está compreendendo? Eu tenho certeza disso, mas isso só é para quem crer naturalmente. Você veja que Maria estava chorando as pitangas. Maria já estava, sabe, querendo, se existisse naquela época cremação, ela já ia cremar o corpo de Lázaro, porque já fedia. Mas Marta cria, é diferente. Então muitos, desde o início que começaram conosco, ficaram pelo meio do caminho. Encontraram situações, pararam pelo meio do caminho. E nós estamos aqui, vamos viver essa fé, porque nós cremos, é igual o louvor que a senhora estava cantando. Nós cremos num Deus grande, não é assim? Nessa letra do louvor, nós cremos num Deus grande. Se nós cremos num Deus grande, então nós cremos em milagre, nós cremos que Jesus vai ressurgir. Jesus vai ressuscitar e vai fazer você ser uma Marta da vida. Que ela não abria a mão e não arredava o pé, e ela cria que Jesus iria ressuscitar o seu mano. Amém, pessoal? Então eu quero que você, se você for participar, e eu queria fazer desta santa ceia, dessa primeira ceia, em que se inicia uma nova inspiração de Deus na vida dos líderes dessa igreja, seja a santa ceia da ressurreição. Ah, meu amigo e minha amiga, eu vou dizer para você,
e só ressuscita quem morreu, e nós estamos o bagaço. Olha que, sinceramente, nós precisamos de uma ressurreição para continuarmos. Amém, pessoal? Você está entendendo? Você está compreendendo o que eu quero dizer? Eu estou falando do fundo da minha alma, que este pão que simboliza e que simbolizará a carne de Jesus, quando ele entrar no nosso organismo, meu amigo, ele faça a mesma coisa enquanto Jesus em vida fez na vida de um homem morto, por causa de uma única mulher, só de Marta, porque os fariseus estavam ali torcendo para Jesus não fazer nada. Os urubus, nós somos cercados de urubus, de abutres, de um monte de amigos de Jó que querem ver a nossa desgraça, mas não vai ver, porque nós cremos num Deus grande, pessoal. Eu estou falando isso de todo o meu coração. Não verão, muito pelo contrário, eles presenciarão a ressurreição desta igreja. Eles irão ver com seus olhos da carne aqueles que mesmo viram mortos, acabados, deslacerados, eles verão ressuscitar. Em nome de Jesus, igreja, eu estou fazendo aqui não uma simbologia, eu estou falando uma verdade bíblica. E eu creio. Você crê? Você crê, Camila? Você crê, Cris? A senhora crê, pastora? Você crê, Marcos? Você crê, pastora? Então, nós vamos nos transformar em marcas. E por causa dela, Jesus fez os fariseus engolir a seco, porque eles ficaram ali como espectadores, né? Não vai sair. Imagina, a Bíblia não, mas ficaram, não vai sair. Não vai. E ele ergueu as mãos, como diz o texto sagrado, e mandou que Lázaro saísse para fora. E Lázaro obedeceu. Nós cremos nesse Jesus. E nós estamos de pé porque nós cremos. Porque olha, pelo amor de Deus, se formos aqui canalizar os problemas que nós já enfrentamos, nós não estamos nem em estado de decomposição, mas nós nem existimos mais. Nós não existimos mais, mas nós estamos aqui, porque nós cremos. Diga, eu creio. Diga isso de coração, eu creio. Eu creio, diga isso. Eu creio. Estamos aqui nós, os que cremos, o que mediante todas as desgraças, mas nós não largamos o pé em acreditar neste chamado que Deus colocou no nosso coração. E não importa o que Ele vai fazer, mas nós vamos continuar crendo, e Ele vai fazer, porque nós cremos na ressurreição. Amém, pessoal? Eu queria finalizar dizendo a vocês o seguinte: seja Marta a partir de hoje, não seja Maria. Chorando as pitangas, para pelo meio do caminho, fala que não vai mais, inventa não sei o que, inventa isso, inventa aquilo. Se você ficar que nem Marta, pode ter certeza, você vai ser também envergonhado, porque para a glória de Deus e para que aqueles que estavam presenciavam vissem que o Deus ressurreto tinha poder. E Ele continua tendo através das nossas vidas, pessoal. Por isso que nós participamos da ceia do Senhor, para que haja essa coinonia entre Deus e você e Deus, e faça esses milagres acontecer. Amém? Amém, gente? Vamos participar da ceia da ressurreição? Hoje nós vamos ressurgir. Nós vamos ressurgir. Nós vamos, ser ressuscitado novamente. Nós vamos ser aqueles irmãos Marta, que creem. Não, Senhor, se eu estivesse aqui, o Senhor, meu irmão, estaria vivo. Não, se o Senhor estivesse aqui, Jesus teve que dizer para ela: Marta, tu não sabes que eu tenho o poder de fazer aquele que está morto reviver, aquele que... Ela, Senhor, ela não entendia, Senhor, eu creio que nós vamos ressuscitar naquele último dia, naquele grande dia. Jesus não estava dizendo aquilo, Jesus estava dizendo que Ele ia ressuscitar agora. Amém? Naquele momento. Então nós cremos nisso. Tem gente que para entender a palavra de Deus tem que plantar bananeira, fazer um monte de coisa, mas é muito simples. Deus quer hoje um monte de Martas aqui,
Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga, eu sou uma Marta. Eu sou uma Marta. Eu quero ser uma Marta. Eu quero ser uma Marta. Porque se eu for uma Maria, Uma Maria. eu vou parar pelo meio do caminho. Vou parar. E eu não quero parar. Porque eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu acredito Eu acredito. nesse Deus. Grande por sinal. Grande o Senhor. Amém, pessoal? Amém. Feche os seus olhos, com sua cabeça, por favor. Eu quero fazer uma oração. Ó Espírito Santo, nós estamos, meu Deus, vivendo situações iguais ou talvez pior do que a de Lázaro. Naquele momento Lázaro tinha perdido a sua vida, Senhor. Às vezes aqui entre nós, muitos de nós perdemos até a esperança. Tivemos vontade até de parar, de abandonar. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Esta Santa Ceia será a Santa Ceia da ressurreição. A primeira Santa Ceia, porque é isso que há de acontecer na nossa vida. Ressurgirá em nós uma certeza nova, uma convicção plena de que o Senhor está neste barco, neste negócio. Ó Espírito Santo, eu quero abençoá-lo e consagrá-lo. Eu quero, em nome de Jesus, tendo esta mesma consciência que em Coríntios 11, capítulo 23, fala da Santa Ceia. E eu quero ir além disso, Senhor. Eu quero que ela faça o mesmo milagre que foi feito na vida de Lázaro, faça na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoá-lo, este pão, que simboliza, Espírito Santo, a tua carne, o teu sangue, que simboliza aquela carne maltratada, aquela carne machucada, aquela carne chicoteada, aquela carne sofrida, mas que nos traz vida, vida física, vida espiritual. Esses elementos, meu Deus, se tornam um elemento santo, sagrado, e aqueles que provam dele dignamente, Senhor, eles mudam, eles transformam. Há um milagre da ressurreição dentro deles, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus.